Você já deve ter ouvido por aí aquela frase: quem tem mais parceiros amorosos se torna menos feliz. Ou ainda, pessoas que experimentam demais acabam sozinhas e infelizes. Mas refletindo comigo mesmo e vendo as redes sociais, esse assunto que está em alta, será que isso é mesmo uma verdade? Será que existe uma fórmula mágica para tal felicidade que se baseia no número de relacionamentos que você teve no decorrer da sua vida toda? Ou será que a gente tá só repetindo as coisas que ouviu por aí, sem refletir? Então, no vídeo de hoje vai ser esse tema. Quem tem muitos parceiros amorosos é menos feliz? Distribuiu esse bagulho aí igual um panfleto e daí agora você quer receber buquê de flor? Oxi, vai ter um jardim em casa aí se for receber de todos os namorados, cara. Tá louca? E se você ficou curioso com esse tema, fique comigo até o final. E antes de começar o vídeo, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever. Deixa valeu demais aqui para apoiar o canal. E também hype o vídeo, quando vocês curtem o vídeo, tem uma função aqui no YouTube que você consegue hypar o vídeo para alcançar o máximo de pessoas possíveis, para ajudar também aqui no engajamento do vídeo. E também eu deixei uma apoio para você contribuir com qualquer valor que já me ajuda muito, beleza? Então, eu já dei meu merchan e bora lá! Antes de tudo, vamos pensar juntos um pouco. Por que essa pergunta incomoda tanta gente? Talvez porque ela mexe com os valores pessoais. Tem muita gente que valoriza muito a experiência, já outras pessoas acham que quanto mais relacionamentos você teve, menos preparado você está para algo duradouro. Então aí que a gente entra um ponto importante. A quantidade de parceiros pode ou não afetar a felicidade, dependendo do contexto, das escolhas e do que a pessoa está buscando. Olha, historicamente, muitas culturas e até algumas religiões valorizam a monogamia e a virgindade antes do casamento. Isso não é novidade para ninguém. Eu já fiz vídeo aqui explicando sobre o fenômeno das mulheres com má intenção se relacionar com o homem cristão, porque envolve tanto o contexto da religião quanto que eles não têm experiências com outras pessoas, não têm experiências da vida em si, né? E se vocês ficarem curiosos para saber esse vídeo, eu vou deixar aqui no card também. Quando terminar esse vídeo, você vê a playlist que eu vou deixar no final e veja o vídeo. Essa ideia de que a pessoa pura, entre aspas, e reservada para o único parceiro parece ser mais feliz, for mais abençoada e terá um relacionamento mais duradouro. Mas, com experiência própria, que eu conheço várias pessoas, amigos, enfim, que isso é uma mentira, cara. Porque, pensa assim comigo, depende muito do contexto da relação, porque eu vou jogar duas vertentes para vocês para ver se vocês conseguem entender a minha linha de raciocínio. Ó, por exemplo, assim, a pessoa que se relaciona com várias pessoas. Possivelmente, cara, grande parte das vezes, ela não está buscando um relacionamento a longo prazo, sabe? Ela só quer curtir o momento, curtir a juventude, curtir eh, a energia enquanto ela tá jovem, etc. E muitas vezes ela vai se relacionando com um ou outro e depois, né, que a gente sabe que chega até uma certa idade, aí ela quer ter um relacionamento Tá bom. monogâmico, quer encontrar a pessoa certa, isso, aquilo. Aí, em contraste, tem aquele outro tipo de pessoa que se reserva para uma única pessoa, que até no presente momento ele não encontrou, se resguarda, não tem relacionamentos eh, mais íntimos, se é que você me entende, busca crescer financeiramente, emocionalmente, etc. Aí quando essas duas pessoas se encontram, quem que é mais feliz? Aquela pessoa que aproveitou tudo que o mundão tem a oferecer aí, ou aquela pessoa que ficou reservada esperando por sei lá, um companheiro, uma companheira, como que diz, né, o companheiro, a companheira pra vida, entende? Qual que é o mais feliz? Então agora eu vou mostrar alguns estudos científicos que comprovam essa tal ideologia, né, que pessoas que tiveram muitos relacionamentos não são felizes. Olha que interessante. Um dos estudos mais conhecidos sobre o tema é da Universidade de Utah. Eles acompanharam mais de 10 mil pessoas e encontraram um padrão curioso. Pessoas que tiveram muitos parceiros antes do casamento tinham maior probabilidade de se divorciar. E o pesquisador Nicholas Hoffinger, sociólogo, mostrou que quanto maior o número de parceiros antes do casamento, maior a chance de a relação terminar mais cedo. E também outro estudo do Journal of Social and Personal Relationship, o que eles descobriram é que a qualidade de relacionamento é muito mais importante do que a quantidade de experiências interiores. Ou seja, uma pessoa que teve 10 relacionamentos ruins e um bom pode ser muito mais feliz do que alguém que teve apenas 2 relacionamentos, mas ambos foram péssimos.
Parece meio óbvio, não é? Mas a gente muitas vezes esquece disso. É que nem eu estava dizendo anteriormente. Hoje em dia, os relacionamentos, têm aquela visão meio estereotipada, né? "Ah, você tem que se relacionar com outras pessoas você puder, aproveitar que você é jovem, você tem que ter experiência, isso, aquilo". E a verdade é essa, cara, querendo ou não, tipo, quanto mais experiências você tem, você fica mais exigente pra ter algum tipo de relacionamento. É que nem eu já fiz vídeo aqui no card que eu vou deixar pra vocês verem depois, sobre aquela polêmica, né, do cara do café com seu pai. E é uma verdade, cara. Quanto mais uma mulher tem relacionamentos, quanto mais ela engata em relacionamentos, menos ela vai ser feliz. Porque pensa assim comigo, se ela tá com um cara que, por exemplo, ela busca a qualidade de um homem ideal, um homem perfeito, que seja, por exemplo, alto, bonito, tenha mais de 7 dígitos na conta bancária, que tenha carro, isso, aquilo. Se ela começa a se relacionar com um homem que só é alto, bonito, e é só isso apenas, ela nunca vai estar satisfeita. Ela sempre vai querer buscar um relacionamento, um companheiro que seja de todas essas qualidades. Ela idealiza, né, entre aspas, o homem ideal, só que não existe homem ideal e também não existe mulher ideal. E querendo ou não, vai encaminhando numa insatisfação infinita, né? Porque você nunca vai estar satisfeita com aquela pessoa. Independentemente da quantidade de relacionamentos que você tiver, você nunca vai estar satisfeita porque sempre se vai buscar uma qualidade na outra pessoa. Sempre a pessoa que tá com você sempre vai ter um defeito e você não quer o defeito, você só quer a qualidade, né. Você só quer o bônus, você não quer o ônus. Aí você acaba sendo exigente demais, começa a ter vários relacionamentos e querendo ou não, voltado na parte do homem contra a mulher. O homem, né, existe tudo aqui, estereótipo, não são todos, etcétera. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Vamos ser mais, maduros, ó. Querendo ou não, um homem que fica com muitas mulheres tem um olhar diferente, né, do que uma mulher que fica com vários homens. Porque é que nem aquele ditado que muitos dizem, né, o homem conquista, né, o relacionamento, conquista a confiança de certa mulher, ela cede, se a mulher não quer nenhum tipo de relacionamento, não Como vai ter. Um pode um homem homem não, ser um homem tem prudente, que conquistar, tem inteligente, que insistir, etcétera. educado, E voltado na questão do homem e da mulher, acho tímido que de um ambos, cara, eu jeito tenho certeza que quanto mais tão relacionamento você tiver, sedutor, mas menos feliz você vai ser, entende? Mesmo que você tenha aquela justificativa, você pode falar pra mim: "Ah, mas, eu tenho que ter experiência, eu tenho que conhecer, as pessoas, eu tenho que saber se a pessoa é certa ou não pra me casar". Tá bom, você tem um ponto, vai de cada um. Mas, cara, querendo ou não, você acaba carregando, eh, tem muita coisa envolvida, né, você acaba carregando energias da outra pessoa, do relacionamento dela, você não sabe quantas pessoas ela ficou ou vice-versa. A questão também é que você acaba sendo muito exigente, né, você nunca vai estar satisfeito, né, que nem aquele ditado: "A ânsia de querer algo e o tédio de conquistar". E falando um pouquinho mais profundo, o lado psicológico dessas pessoas que, tem vários parceiros, é muito mais profundo, sabe. Primeiro pode levar a um ponto da expectativa social. Tipo, a sociedade pode até te julgar, te rotular, e isso pode gerar um peso emocional. Tipo, a pressão de encaixar em um padrão pode ser esmagadora, tanto para um quanto para outra. E você internaliza essa crítica, sabe? Você pode acabar se sentindo culpado, inadequado, o que pode sim levar à infelicidade. Mas eles percebem, né, as pessoas percebem, que a infelicidade não vem do número de parceiros em si, mas da pressão externa e da forma como você lida com ela. Independente, homem ou mulher, tipo, voltado principalmente nos homens, né? Porque praticamente o meu público maior são os homens. Tem aquela pressão, você tem que ficar com isso, você tem que ficar com várias, você tem que ser o garanhão, você tem que ser o pegador, você tem que ser homem, você tem que pegar isso aqui, você não pode dispensar, né? Se o homem não tiver o psicológico bom, não tiver já sua opinião sobre isso, ele vai ceder à pressão psicológica da sociedade, das pessoas que estão rotulando ele, que ele não é homem de verdade, porque ele não fica com ninguém, isso e aquilo. Eu vi isso na escola, né? Principalmente na escola, no ambiente escolar, tem muito isso, né? O cara que fica com um monte de menina é o garanhão, é o homem de verdade, entre aspas, assim, né? E o cara que não fica com ninguém, ou fica com poucos, ou quase nenhuma, não é um homem de verdade, isso e aquilo. Até vocês sabem muito bem as piadinhas que rola, que eu não vou falar para não traumatizar, mas vocês sabem muito bem que rola. E também a outra expectativa é a individual, né, tipo, algumas pessoas que tiveram muitos parceiros, podem ter a expectativa do que o próximo relacionamento vai ser, tipo, o grande amor, né, vai ser o que nem para os homens é uma mulher de valor, para as mulheres um príncipe encantado que vai salvar ela, etc. Tudo aquela ladainha que vocês sabem muito bem que às vezes a mídia empurra por goela abaixo, a mídia, filmes, séries, enfim. E isso desilude facilmente, né? Porque, sabe, as dificuldades de se comprometer, porque, tipo assim, sempre há uma sensação de que algo melhor pode aparecer.
E isso, cara, que interessante, é chamado da síndrome da grama mais verde, né? Sempre a grama do vizinho é mais verde do que a nossa. E, cara, sinceramente, na minha opinião, essa é a minha opinião, deixando claro, que pra mim, que ao meu ver, quanto mais a pessoa tem relacionamentos, quanto mais a pessoa fica com um monte de gente aí, pra mim é que ela tá tentando preencher algo que nunca vai conseguir, sabe? A pessoa tem um vazio, quer mostrar para as pessoas que tá vivendo, né, que nem aquela frase, né: "Ah, você tem que aproveitar a vida enquanto você é jovem". Pra mim essas pessoas não têm princípios e valores, grande parte, né, a maioria quer fazer isso por apenas status, né, que eu conheço muito bem que tem gente que faz isso por apenas status pra aparecer. E mano, sejamos sinceros, daqui a um tempo, daqui a um tempo essa pessoa, quando tiver algum tipo de relacionamento sério, querer ter algum tipo de relacionamento sério, ela não vai poder exigir grande coisa, né, porque se antes ela não tinha dedo de escolha, né, tipo, qualquer um que caía é peixe, né, que acreditava que caiu na rede é peixe, aí fica mais difícil a pessoa querer ter um relacionamento mais sério, né, querer ter um relacionamento mais duradouro, porque, que nem eu já disse anteriormente, tem pesquisas, tem artigos científicos, tem notícias que grande parte das pessoas que tiveram vários relacionamentos, vários parceiros ao longo da sua vida, quando vai casar, a taxa de divórcio é muito mais alta, elas são grande parte infelizes. E na minha opinião, cara, eu acho que quanto mais você tem relacionamentos que por simples fato por status ou para querer mostrar alguma coisa para os outros, cara, mesmo que você mostre para os outros que você tá feliz com vários relacionamentos que você já teve, assim, vangloria, né, tipo, enche a boca pra falar que teve isso e aquilo, que saiu com ela, saiu com ele. Na minha visão, você é apenas uma pessoa vazia, você é uma pessoa que não tem princípios e valores, você busca relacionamentos superficiais, você não quer algo sério, porque você não quer construir relações a longo prazo, você não quer ter um comportamento de uma pessoa madura. Para mim, você é uma pessoa imatura que busca algo em relacionamentos nas pessoas que você mesmo não tem. Você tenta preencher um vazio que nunca vai ser preenchido. Mas enfim, essa é a minha opinião. Eu já mostrei dados, artigos, enfim, várias coisas. E eu quero saber de você, o que você acha a respeito desse tema? As pessoas que tiveram muitos relacionamentos são infelizes? Deixa aqui nos comentários. E se você tem o tema de vídeo que queira que eu dê minha opinião, também deixa aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever. Então, até a próxima.